Fala, time de vendas, tudo bem com vocês? Aqui é Marlos Jungton da AI for Sellers, iapravendedores.com. E eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre como fazer com que a inteligência artificial vire um diferencial competitivo na sua empresa, mas principalmente na operação comercial que você tem aí. Está interessado em saber como é que você sai da fase da experimentação para fazer com que isso vire um diferencial da sua empresa no mercado? Vem comigo, eu vou te contar tudo no detalhe. A inteligência artificial está bombando, cara, a gente ouve falar sobre isso em todos os lugares, todas as empresas estão usando, todos os CRMs, todas as ferramentas de gestão já estão embutindo a inteligência artificial, prompt, geração de imagem. A gente está vivendo esse grande boom, essa grande mudança de mercado, né? Saindo de uma operação que todo mundo fazia tudo para uma operação em que a IA automatiza, em que a IA acelera, em que a IA produz trabalho para a gente, ajuda a gente a ser mais produtivo em vendas, vendendo mais em menos tempo, ganhando tempo para vender ainda mais ou simplesmente estudando mais. Enfim, vivemos esse tempo. Só que hoje a gente está ainda muito, eu percebo muitas empresas e muitos profissionais de vendas ainda na fase da experimentação. Todo mundo conhecendo, todo mundo tateando, arriscando alguma coisa ali, criticando bastante. Às vezes a IA produz uma resposta porque o prompt, o comando foi simples, a resposta também é simples. Então vejo muita gente ainda criticando, isso não serve, isso não ajuda muito, a resposta é básica. Isso tudo é balela, tá? Isso tudo é gente que não está usando muito. O grande desafio é como fazer com que não só a equipe comercial use a IA em nível mais profissional, ou ainda, como eu tenho defendido, use a IA comercial, mas principalmente fazer com que essa IA comercial, o uso dela, vire um diferencial competitivo na sua empresa. Só há uma resposta para isso acontecer. A inteligência artificial precisa estar dentro dos processos de vendas da sua empresa, dos processos de gestão. Então, se o teu playbook de vendas menciona etapas de vendas, a inteligência artificial precisa estar em todas elas. Se o teu manual de operação comercial discrimina todos os processos de gestão comercial, a IA precisa ser usada em quase todos eles. Vem aqui que eu vou te mostrar um exemplo prático. Gabriel, na tela, por favor. Então aqui, olha só, esse aqui, pessoal, é um exemplo prático de um processo que a AI for Sellers implementa. Nesse caso aqui, no varejo, no B2C. E nesse caso, para fazer a análise, olha só que interessante, hein? É um processo para a inteligência artificial nos ajudar a analisar as vendas perdidas no varejo. Já pensou? Quantos clientes entram numa loja e dizem assim, não, gostei, mas vou dar uma voltinha. Já pensou a riqueza de dados? Se você soubesse quantas pessoas fizeram isso, o que elas estavam buscando? Por que elas não compraram? Quem recebeu elas? Que dia que elas chegaram? Imagina a riqueza desses dados. Nós, aqui na AI for Sellers, não só implantamos esse processo para gerar o dado, como a gente faz com que a IA trabalhe com esse dado. Então veja aqui comigo, ó. Primeira fase, coleta e preparação dos dados. Segunda fase, eu analiso os atendimentos com a IA. A IA analisa para mim o que aconteceu. Geração de insights e PDI. O vendedor precisa de um plano de desenvolvimento individual. Aquele plano pode ter muita influência da inteligência artificial. Eu compartilho e implemento esse PDI. Depois eu monitoro. Aqui nós temos uma outra perspectiva desta sequência, mas agora com as fases. Eu não vou ler todas as fases, mas perceba a sigla IA em várias frentes. É isso que eu quero vender para vocês hoje. É essa a ideia que eu quero defender com vocês hoje. A inteligência artificial precisa ser incluída, precisa ser embutida, precisa ser inserida em várias etapas do processo. Veja essa perspectiva BPMN. Consegue perceber a sigla IA do início ao fim do processo? Ou ainda essa? Caso tua auditoria de ISO cobre de você, né? Você tem um processo comercial? Tenho. Teu processo insere a IA? Insere. Cadê a IA? Tá aqui. Marlos, não estou conseguindo ler todos esses quadrados. Saiba que dentro destas etapas a inteligência artificial é citada. Para falar um pouco mais sobre isso, eu trouxe aqui hoje a sócia na AI for Sellers para a gestão de projetos digitais, minha amiga Bruna Amaral. Super Bruna, tá lá online, ativa e tudo mais. Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Bruna, espero que seja só a primeira vez. A gente vai falar muito aqui com todo mundo.
porque aqui na AI for Sellers nós somos a primeira consultoria em vendas no Brasil a colocar a inteligência artificial em todas as etapas do playbook de vendas e todos os processos do manual de operações comerciais. Bruna, explica para nós, primeiro se apresenta, querida, desculpa, quem ainda não te conhece, se apresente, quem é a grande Bruna? Brilha! Oi, gente, tudo bem? Bom, excelente estar aqui com vocês hoje. A ideia da Bruna como profissional, como o Marlos comentou, um teaserzinho seria a gente estar na caminhada de negócio há mais de 23 anos. Já fui parceira de alguns CNPJs aí e tô com a AI for Sellers comandando a parte de gestão de jornada de processos digitais e estruturação do caminho todo de organização desse universo que a IA precisa para poder rodar, né, Mar? Então, a Bruna está aí há mais de 23 anos auxiliando na construção de jornadas digitais, principalmente dentro das áreas comerciais, marketing e vendas, e tudo que pode trazer, de alguma forma, receita para dentro da companhia. Seja o caminho B2B, seja o caminho B2C, seja o caminho industrial. Enfim, a gente tem experiência em praticamente todas essas áreas. Já atuei com processos em grandes players, como Gerdau, como empresas de porte enterprise, como Vivo. Atuei com algumas jornadas digitais dentro de educação, Croton e outros caminhos, e também em pequenas e médias empresas, como a gente tem alguns cursos, tanto na área de educação, como DevSystem, que é uma empresa que olha para cursos especialistas de educação para dentistas. Então, assim, eu atuei em milhões de possibilidades e segmentos justamente para poder trazer aqui um conhecimento e uma expertise de coordenação dessa ponta que a gente sabe que é fundamental e sem ela a IA não roda, que são os processos. Maravilha, Bruna. Bruna, a gente vai falar muito sobre cultura geradora de negócios, por exemplo. A gente vai falar muito sobre crescimento sustentável. E no caso do crescimento sustentável, a gente só consegue crescer se a gente, uma empresa, né? Se a empresa tiver um conjunto de processos claro, que faça com que ela cresça esse mês, faça com que ela repita o crescimento no mês que vem, no ano que vem e assim por diante. Bruna, fala para o pessoal um pouco sobre a importância de ter essa governança comercial, esse conjunto de processos bem escritos, bem desenvolvidos e a importância disso para o crescimento sustentável da empresa. Perfeito, Marcos. Se nós formos analisar a história dos processos, a gente remete lá na década de 80, na qualidade total, que muitos aqui já devem ter ouvido falar quando entraram as ISOs que você mesmo citou, não é verdade? E por isso a importância de ter essa documentação, por isso a importância de pautar isso numa auditoria, por isso, se uma empresa quiser abrir para a bolsa, precisa dessa documentação. Então a gente naturalmente já traz um conhecimento dessa época e avança com o BPMN, que é o que você comentou ali, mostrou alguns fluxos que são criados por nós dentro da consultoria, que remetem aí de 2004, por aí, e vem avançando até então. Eles ganharam força nessa década olhando para o universo de processos, né? Para a governança de processos, para uma documentação de auditoria. Mas com a IA, isso, se não existir, vira aquela IA desestruturada que você falou, que não leva a lugar nenhum, que o time não consegue consultar, que precisa ser aberta e consumir uma base de dados, como é, por exemplo, um GPT ou algum... E aí leva aquele medo terrível de, poxa, estou dividindo minhas informações que são sigilosas aqui com o mundo, e realmente isso é fundamental para um processo de IA bem estruturado. Então, a governança da informação, ela está pautada tanto na segurança cibernética e nas informações confidenciais e estratégicas da companhia, tanto quanto nos processos necessários para eu trabalhar uma documentação na empresa e, por exemplo, aquela velha história que a gente já sabe que no mundo de vendas é comum, né? Ah, meu vendedor saiu, levou a carteira. Ah, meu funcionário saiu, eu não sei mais onde é que estão os documentos do mail de cliente. Ah, essa história toda morre quando a gente implementa a governança de processos e tem isso muito bem estabelecido e estruturado com uma governança de IA que olha para esses processos dentro da base de dados. Bruno, eu passei muitos anos reclamando, não é reclamando, mas observando para vários empresários o que eu chamei de ilusão do controle. A falta de governança dá ao empresário a ideia de que, veja, ele está gerenciando uma empresa. A empresa está vendendo 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões no mês, todo mês. Ele acredita que está controlando aquilo. Mas como os processos não estão bem definidos, como não há governança, a execução daquele resultado depende do conhecimento que está na cabeça das pessoas. O empresário, para não ter uma ilusão de controle, precisa registrar esses processos. E veja só que interessante, no começo do vídeo,
você entendeu que a gente ia falar de inteligência artificial. Inteligência artificial como diferencial competitivo. E estamos nós aqui falando de processos. Porque é isso, pessoal. A inteligência artificial, se ela não for incluída, se ela não for inserida nos processos da sua empresa, ela vai ser só uma ferramenta esporádica. Ela não vai virar um diferencial competitivo. Esse era o recado que a gente queria vender para você hoje, que a gente queria defender com você hoje. Quer fazer da IA um diferencial competitivo aí na sua operação comercial e na sua empresa, diante dos teus concorrentes? Coloque a inteligência artificial em todas as etapas do playbook de vendas e os processos do manual de operações comerciais. Aqui na AI for Sellers, a gente faz isso com você, seja no B2C, como a gente mostrou, ou seja no B2B. Por hoje é isso. Bruna, volte aqui comigo mais uma vez. Me permita, Bruna, compartilhar com quem está nos assistindo uma dica de ouro para quem não tem nada de processos. O cara viu aqui agora, gente. Nossa, preciso. Dê uma dica para ele começar a fazer alguma coisa amanhã. Gente, veja bem. O Marlos comentou com vocês sobre inserir a IA dentro dos processos. Mas a gente tem aquelas pessoas que o processo está na cabeça do funcionário número 1, número 2, número 3. E a dica de ouro é: se organize. Definam o passo a passo da sua rotina de vendas. E se você não sabe se organizar, fala com a gente, que a gente vai te ajudar. É isso, disse tudo e ainda colocou um call to action no final. Ligue já. Maravilha, galera, esperamos ter contribuído. Inteligência artificial a gente ama. E, aliás, não é só a inteligência artificial. O nosso negócio é a inteligência artificial comercial. Ajudar a tua equipe a usar a inteligência artificial e aumentar os resultados usando essa ferramenta poderosa. Até a próxima e vamos juntos!